Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre notação científica. O que é isso? É uma forma mais simples de você escrever um número muito grande ou muito pequeno. Por exemplo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O que é esse número? Esse número é a velocidade da luz no vácuo. Se eu não fosse escrever ele em notação científica, usando essa base aqui do 10 elevado, eu teria que fazer 3 com 8 zeros. Eu ia escrever 300 milhões de metros por segundo. Então, para facilitar, para mim não ter que escrever esse número enorme, eu vou escrever ele em notação científica. A distância da Terra ao Sol, ou quando eu tiver números muito pequenos, por exemplo, uma carga pontual que tem 6 vezes 10 a menos carga elementar. Melhor, a carga elementar, que é a carga de um elétron. A carga de um elétron, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Como é que eu vou escrever esse número? Eu vou ter que escrever 19 zeros. Então, vai ser, ó, volta para cá que ele não deu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Eu tenho que andar com essa vírgula 19 casas. Vamos ver se vai estar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, essa vírgula vai vir para cá. 0,0. Como é que fala esse restante? Então, é muito melhor você trabalhar com esse formato do que com esse formato. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A grande ideia é colocar na base do 10. E o que acontece na base do 10? O 500. O 500, ele é 5 vezes 100, certo? Mas o 100, ele não é o 10 ao quadrado? Então, o 500, ele é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado. Se eu quiser voltar para 500, o que eu faço? Eu vou fazer o 10 ao quadrado vezes o 5. Bom, 2000. O 2000 não é o 2 vezes 1000? O 1000 não é o 10 ao cubo? 10 vezes 10 vezes 10? Então, a notação científica do 2000 é 2 vezes 10 ao cubo, certo? E agora, quando for negativo? 0,03. É a mesma ideia. Aqui eu estou multiplicando. Aqui é como se eu estivesse dividindo. Eu tenho duas casas decimais, é como se eu estivesse dividindo o 3 por 100. Se eu pegar o 3 e dividir por 100, eu vou achar 0,03, ou 3 centésimos. Então, esse número ficaria 3 vezes 10 a menos 2. O que significa esse menos 2? Que eu estou dividindo o número por 100. 10 ao quadrado, 100. Mas se tiver negativo é porque eu estou dividindo. Se eu quiser voltar, 3 vezes 10 a menos 2, eu vou dividir 3 por 100 e eu vou achar 0,03 ou 3 centésimos. Desculpa aí a imagem ficar um pouco toda hora meio embaçada, não, que eu estou gravando com o celular. Bom, então peraí, eu estou percebendo que se eu tiver com esse número 500, a vírgula vai estar aqui. Basta eu andar com a vírgula duas casas, até o 5.
Sim. 5 vezes 10 ao quadrado, porque eu andei 2 casas. Opa, aqui a vírgula estava aqui. Bastou eu andar 3 casas para chegar no 2. Então, 2 vezes 10 ao cubo. E aqui que eu estou dividindo? Bastou eu andar com a vírgula 2 casas, só que agora para a direita. Então, 3 vezes 10 a menos 2. Bom, então nesse próximo número, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 3. Que quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou pegando o número 4 e dividindo ele por 1000. Se eu quiser voltar, eu faço isso e ele vou chegar novamente no 0,004. Bom, agora nós vamos ter números um pouquinho maiores, certo? Como é que eu vou fazer então? Vamos contar quantas casas eu vou andar com a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, cheguei no número inteiro. Posso parar aqui? Não, você não pode parar aqui. Você tem que ir até que o número que esteja aqui na frente do vezes 10 alguma coisa seja um número entre 0 e 9. Então, não pode ser o 15 e não pode ser o 158. Eu tenho que andar até o 1. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,58 vezes 10 a oitava. Se eu quiser voltar, eu vou multiplicar 1,58 vezes 10 a oitava e eu vou ter novamente esse número, que é 158 milhões, certo? E agora? Eita, quantos zeros tem aqui? 3, 6, 9, 12. Então, vai ser 1 vezes 10 a 12. Ah, professora, pode escrever 1,0 vezes 10 a 12? Pode. Isso aqui vai depender do tanto de algarismos que você vai querer usar no seu número, se é só 1 ou 1,0. 1 ou 1,0 significa a mesma coisa, o número 1, certo? E agora, vamos andar para a direita. Tenho que chegar até o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 2 vezes 10 a menos 9. Certo? Agora vamos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso parar aqui? Devo parar aqui, porque se eu parar no 9, vai ficar 39. Pode ser 39? Não. Não pode ser o número maior do que o 9. É entre 0 e 9. Então, eu tenho que parar no 3. Então, ficou 3, 6, 8. 3,9 vezes 10 a menos 8. Certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa demonstração sobre notação científica.